Os primeiros homens e mulheres eram caçadores e nômades, temerosos de um mundo que não entendiam. Investiram muita energia em rituais, sacrifícios, templos e tumbas. E com a religião vieram os deuses e reis divinos, mágicos e sacerdotes, e o despertar de uma sociedade mais complexa. O despertar da história, na série A Tradição Ocidental. Professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. Eu sou Eugene Weber e leciono História na UCLA, que é a Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Hoje eu inicio minha jornada pessoal pela história da civilização ocidental. E é pessoal porque a visão de uma pessoa sobre a história nem sempre é igual à de outra pessoa, como veremos várias vezes nos próximos 52 programas. Se você estranha alguém espremer milhares de anos em cerca de 26 horas, apenas lembre-se que, nos Estados Unidos, nós fazemos tudo muito rápido. Por exemplo, aqui está a história do mundo em apenas 4 minutos, só para entrar no ritmo. É um trecho de Por que o Homem Cria, de um homem criativo chamado Saul Bass. Uma alavanca. Cara, sabe que você acaba de inventar a roda? É, eu sei. Força! 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 Bronze! Ferro! Só havia o caos até Euclides estabelecer a ordem. O que é a boa vida? E como deve ser vivida? Quem governará o Estado? O rei filósofo. O aristocrata. O povo! Quer dizer todo mundo? Qual a natureza do bem? Qual a natureza da justiça? O que é felicidade? Ave César! A lei romana está em sessão! Ora lá, eu inventei o zero. Quê? Nada. Qual o formato da Terra? Plano. O que acontece quando passa da borda? Você cai. A Terra se move nunca. A Terra se move! A Terra é redonda! O sangue circula! Há mundos menores que o nosso. Há mundos maiores que o nosso! Ei, mas o que tá me fazendo aí, hein? Eu estou pintando o teto. E você, o que está fazendo? Ei, estou pintando o chão.
Darwin diz que o homem é um animal. O homem não é um animal. Animal. Homem. É. Não é. É um animal. Vamos começar desde o início. Sou um inseto, sou um germe. Sou um inseto, sou um germe. Louis Pasteur. Não sou um inseto, não sou germe. Não sou inseto, não sou germe. Acha que vai funcionar? Bom, vamos testar. Acha? Funcionou. Todos os homens são criados iguais. Da liberdade em busca! Trabalhadores do mundo. Governo do povo pelo O povo. mundo precisa estar seguro para a Vai democracia. acabar com as guerras. Uma liga de nações. 1/3 de uma nação sem casa com fome. Um mundo. Socorro! Agora vocês sabem onde queremos chegar. Embora eu não pense que seja tão trágico assim. Talvez devamos começar perguntando qual deveria ser a base de uma série sobre a história da civilização ocidental. E a melhor maneira de encarar isso é dizendo: de volta às origens. Vamos voltar até onde muitos de nossos ancestrais nasceram. Conhecer melhor suas histórias e lembranças, seus hábitos, como eles eram e como eles nos tornaram o que somos hoje. Isso é a história. De onde viemos, o que está por trás de nossa forma de viver, agir e pensar. Como nossas instituições, religiões e leis são feitas. E é isto que espero fazer nesta série, voltar às nossas origens. Sei que nem todos nós viemos das penínsulas, daquilo que hoje chamamos de Europa. Mas os idiomas, a cultura e a política da sociedade em que vivemos vieram de lá. Assim, é importante que nossa jornada comece do princípio absoluto. Para este fim, vamos começar cerca de 60 milhões de anos atrás, com o fim da era dos répteis gigantes. A era em que os dinossauros imperavam. Os mamíferos eram animais tímidos e acossados que jamais poderiam desafiar os incríveis dinossauros. E então, pum! Um cometa atingiu a Terra. Os dinossauros desapareceram e os mamíferos puderam evoluir. E entre os mamíferos estavam os primatas, que costumavam saltar de árvore em árvore. Mais de 5 milhões de anos atrás, em uma destas espécies de primatas, cujos descendentes deixaram estas pegadas, um deles ficou de pé nas patas traseiras. Ele ainda não sabe se quer ser bípede, mas quanto menos ele fica nas árvores, mais o primata pode usar as patas dianteiras para carregar coisas. E quanto menos ele salta em árvores, mais seus polegares crescem até ficarem opostos, o que é conveniente para segurar e manipular. E então, cerca de 2 milhões de anos atrás, estas mãos fizeram um milagre, um artefato, uma ferramenta, algo criado por ele mesmo. É aqui que não falamos mais de macacos, mas sim de alguém reconhecidamente humano, quando um cérebro maior e ferramentas de pedra caminham lado a lado. Como todos os primatas, estes seres com a forma que denominamos hominídeos não tinham garras tão boas quanto os tigres, nem dentes tão afiados como um lobo.
Mas eles descobriram que para agarrar, as mãos eram melhores que mandíbulas. Por exemplo, com suas mãos, você pode fazer um nó. Pode colocar numa pedra e bater em outra pedra. Pode quebrá-la. Algumas vezes, uma pedra escorregava e arrancava uma lasca de outra pedra. Só Deus sabe quantas lascas surgiram por acidente até que um destes humanoides percebeu o que fizera e entendeu que poderia repetir isso de forma deliberada. Daquele dia em diante, ferramentas primitivas fizeram com que ele parasse de usar tanto os dentes. Nos 2 milhões de anos seguintes, ele passou de vegetariano a carnívoro. E os enormes dentes que eram necessários para mascar cascas de árvores e outras plantas perderam seu tamanho. Os poderosos músculos das mandíbulas ficaram mais relaxados. O cérebro que estava espremido no pequeno crânio começou a se expandir. E este peculiar animal tomou o caminho do pensamento e dos problemas dentários. Foi somente por volta de 7.000 a.C. que as pessoas da Idade da Pedra aprenderam a fazer o fogo raspando pedras. O fogo e o pensamento em conjunto permitiram aos hominídeos ocupar novos habitats em terras mais distantes, mesmo quando grandes geleiras chegavam praticamente aos trópicos e nossos ancestrais tinham que pensar ou morrer. Eles pensaram e perceberam rapidamente que pensar não evita a morte. Então, pela primeira vez na história da vida, uma criatura deu o grande salto que lhe permitiu conceber seu próprio fim, observando o fim de uma criatura igual. Imaginar a morte vendo a morte de um igual, sentir-se diminuído, aterrorizado pela morte e pelos mortos. Lidar com cadáveres e com o mistério e terror que inspiravam, fizeram com que o homem desenvolvesse rituais, mitos e religiões, investindo um enorme volume de energia. Durante milênios, uma porção significativa daquilo que se tornava uma humanidade passou a ocupar tumbas e templos como Stonehenge. Posso falar sobre tais raízes porque cerca de 100.000 anos atrás, algo que poderíamos chamar de linguagem, algo parecido com linguagem, foi criado. Uma nova ferramenta que permitiu às pessoas se comunicarem umas com as outras. E então, na nova Idade da Pedra, que é a era de Stonehenge, eles também começaram a criar formas primitivas, mas revolucionárias, de guardar informações fora da mente humana, com ranhuras, marcações e desenhos. E isto significa que agora os seres humanos poderiam transmitir informações não apenas através da palavra, mas por sinais, como fazemos na escrita. Acima de tudo, estas primeiras pessoas foram caçadores e nômades, movendo-se nas estepes e florestas em pequenos clãs, seguindo os animais e plantas que lhes serviam de alimento. A maioria das pinturas que encontramos em cavernas foi obviamente o trabalho de artistas que faziam parte de uma sociedade caçadora. Então, cerca de 12 ou 10 mil anos atrás, alguns destes povos estabeleceram lares fixos e tivemos uma revolução agrícola, com origens tão obscuras quanto as do fogo. Quando o homem descobriu como fazer um solo dar fruto, como domesticar animais,
como armazenar o produto de seu trabalho, ele também desenvolveu o sentido de propriedade. E assim, sociedades estruturadas transformaram-se em aldeias, poços, paredes, escravos e famílias, com muitas crianças que garantiam a mão de obra e a continuidade do grupo. Digo tudo isto num relance, mas vocês devem entender quanto tempo decorreu. Stonehenge foi construído há cerca de 3.800 anos, sendo que as primeiras ferramentas de pedra surgiram cerca de 2,5 milhões de anos atrás. As primeiras criaturas eretas com tamanho próximo ao nosso apareceram há 1.600.000 anos. As primeiras pedras lascadas surgiram 100.000 anos depois disso. Os primeiros enterros ocorreram há 70.000 anos. E aí, por volta de 10.000 anos antes de Cristo, finalmente atingimos a Era Neolítica, ou a Nova Idade da Pedra, onde tem início a nossa jornada. Sociedades e famílias neolíticas dependiam da fertilidade e segurança, mas estas eram extremamente precárias. A agricultura da Idade da Pedra tem muito a ver com a guerra, com constantes ataques e contra-ataques para ocupar ou defender plantações e criações. Assim, estes povos jamais estavam livres do medo de ladrões, agressores, maus espíritos e a própria natureza. Os rituais existiam para invocar proteção contra o perigo, assegurar boa caça, boas colheitas, sucesso na batalha. Eram rituais cruciais. Por isso, os povos criaram técnicas mágicas cada vez mais complexas, a maioria envolvendo sacrifícios humanos. Eles fundavam sua propriedade e seu bem-estar em pilhas de cadáveres. Pouquíssimas religiões existiam sem sacrifícios. E o sacrifício humano, com seu terrível impacto emocional, enfatiza o poder da religião de moldar nossa imaginação. No devido tempo, religiões mais sofisticadas substituíram seres humanos por animais, mas este tipo de religião pareceria inútil no final da Idade da Pedra. O paradoxo é que estes sacrifícios existiam para ajudar as forças da vida, conforme simbolizadas pela deusa Terra. Camponeses da Idade da Pedra idolatravam as forças da natureza, em seu eterno ciclo de morte e renovação. E é nesta preocupação com a fertilidade que encontramos as origens de religião, monarquia, instituições políticas e padrões sociais básicos. Não sabemos como isso aconteceu, mas pode ter sido assim. Quando os humanos entenderam a relação entre o sexo e a procriação, eles criaram rituais baseados no ato sexual, esperando que tais rituais trouxessem fertilidade à natureza. Em muitos rituais pré-históricos, o macho fazia o papel da semente e, assim, assumia o papel de líder, tornando-se o que os antigos bretães chamavam de rei grão. Primeiro ele era morto e enterrado, ou seja, plantado, e a seguir substituído por um sucessor jovem e vigoroso. As pessoas que faziam estes papéis, nas quais supostamente estavam encarnadas as forças da natureza, eram vistas como deuses e deusas, ou algo muito próximo da divindade. Mas, eventualmente, a sociedade foi persuadida a crer que a morte do rei grão poderia ter a mesma eficácia mágica, cumprindo os rituais através de simbolismos. E quando isto aconteceu, o rei grão também passou a assumir o papel de um verdadeiro monarca. E esta transição seria facilitada
se ele também fosse um líder militar do clã. Não temos certeza se isso realmente ocorreu assim, mas sabemos que os verdadeiros reis do Egito e da Mesopotâmia realizavam muitas das funções rituais que eu atribuía ao rei Grão. Nas sociedades primitivas, podemos especular que as mulheres eram idolatradas como criadoras da vida. Mas, embora o poder reprodutivo da mulher seja reconhecido em mitologias e rituais, a posição feminina nas sociedades agrícolas era bem menos livre e igualitária do que nas sociedades caçadoras. E isso foi provavelmente enfatizado por uma nova ferramenta que facilitou a produção agrícola: o arado puxado por gado. Como ele exigia uma força considerável, o arado geralmente era usado por homens. As mulheres faziam praticamente todo o resto, todo o trabalho enfadonho e praticamente sem qualquer status, porque os homens passavam a maior parte de seu tempo invadindo terras ou à procura de invasores. A agricultura e a pecuária, religião e guerra seriam, portanto, os padrões permanentes da experiência humana. Os primeiros para garantir o sustento e uma pequena reserva. Os últimos para confiscar e consumir. Mas, novamente, os detalhes conhecidos são vagos. Sabemos que as sociedades primitivas que deixaram registros eram patriarcais, assim como suas religiões. E sabemos que essas religiões tinham sacerdotes. Se a mágica era essencial para garantir a prosperidade agrícola e pecuária, se fertilidade, cura e proteção contra o perigo eram encarados como benefícios para toda a comunidade, então a comunidade deveria contribuir para o sustento destes especialistas. Com estes mágicos e sacerdotes, temos a primeira classe econômica que não estava diretamente envolvida na produção de seu próprio alimento. Com o tempo, outras classes similares apareceriam: coleiros, mineiros e artesãos que trabalhavam com o cobre ou outros metais. Tudo isto representa 2 pontos. Primeiro, que a economia era capaz de produzir um superávit. Segundo, que as coisas estavam ficando mais complexas, que nem todos agora eram autossuficientes, o que, por sua vez, levou ao comércio com especialização ainda maior, com maiores reservas, mercados onde o superávit era negociado e, eventualmente, maiores povoações, não diretamente ligadas à agricultura, que hoje chamamos de centros urbanos. E então, esta diferenciação econômica produziu uma diferenciação social. A sociedade ficou dividida entre ricos, nobres e homens livres, e os pobres, dependentes e escravos, com os ricos possuindo a maior parte das terras e tornando-se senhores dos outros. Estes senhores lutavam entre si, pois, sendo humanos, desejavam dominar e despojar uns aos outros. No passado, como ocorre hoje, a ambição e a vingança pareciam dominar o que poderíamos chamar de atividade política. Assim, as comunidades uniam-se sob a autoridade do mais forte ou eram forçadas a aceitá-la. E um sistema de propriedade rural foi desenvolvido que durou por milhares de anos, muito parecido com o sistema feudal da Idade Média, em que um homem usa a terra pertencente a outro em troca de pagamento e serviços. Esta espécie de evolução foi generalizada. Ela ocorreu na Índia, na China e no Oriente Médio. E mais tarde também ocorreu em condições similares na Europa. Mas ela sempre ocorria primeiro e com maior vigor nas áreas com maior densidade de população, onde a luta pela terra era mais intensa.
onde a organização da produção e da defesa eram mais importantes. E estas condições existiam na área que hoje é conhecida como Crescente Fértil, a pequena porção da Ásia e África que vai da Mesopotâmia e Síria, no leste, ao Egito, no oeste. Como veremos em nosso próximo programa, os antigos egípcios. Até lá, eu sou Eugene Weber, em A Tradição Ocidental.